No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o Fórum de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte. Ele foi criado em 2013 como resultado das discussões entre as entidades que participaram no segundo semestre de 2012 do Diagnóstico de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Mônica Abranches, coordenadora de Programas e Projetos da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Professora, antes da gente falar sobre o fórum, sobre as atividades que vocês realizam no fórum, o que são as entidades socioassistenciais de Belo Horizonte? Então, as entidades são várias instituições, né, que atendem um público mais vulnerável socialmente, né, da nossa comunidade. E aí, entre essas entidades estão igrejas, né, estão instituições do terceiro setor, né, então compõe aí uma parte da sociedade que é privada, mas que complementa o trabalho do poder público. Que são creches, por exemplo? Creches, asilos, né, entidades que trabalham com profissionalização de jovens para o primeiro emprego, né, doação de cestas básicas, enfim, tem várias ações sociais para tirar, né, as famílias daquela situação de vulnerabilidade. E agora sim, o que é o Fórum de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte? Então, como você disse, o fórum nasceu do diagnóstico, né? Então, a gente conseguiu fazer um levantamento de 600 entidades, né, por uma pesquisa realizada pela PUC, e a partir desse diagnóstico, a gente verificou que tinham várias demandas que a PUC poderia atender essas entidades, né? A PUC, como entidade de assessoramento à política de assistência social, a gente poderia fazer várias capacitações que eram solicitadas pelas entidades, né? Então, começou essa discussão, vamos agregar as entidades em torno da PUC para a gente poder fazer esse trabalho de assessoramento, né? E aí, nessas discussões, foi evoluindo um pouco o discurso político, né? E as próprias entidades começaram a dizer para a gente, bom, se a gente está se reunindo, então vamos também ser um fórum de participação política, né? E aí isso surgiu das próprias entidades, a PUC apoiou a ideia, e aí a gente criou um fórum que hoje, então, é um encontro dessas entidades para fazer uma discussão política, né, sobre assistência social em Belo Horizonte e para reivindicar também os direitos, né, e deveres aí das entidades de assistência social junto ao poder público. Então, o fórum extrapolou essa necessidade de assessoramento da PUC Minas, exatamente, né? Foi um resultado que a gente não esperava desse trabalho de extensão, né, que a gente fez, que era um assessoramento mais de diagnóstico, e ele teve um resultado muito positivo. E qual que é o funcionamento do fórum? O fórum funciona assim, ele tem uma comissão menor, né, e as entidades espontaneamente, né, se colocaram à disposição para se encontrar uma vez ao mês. Então, uma vez ao mês, mais ou menos 12 entidades se encontram para discutir como é que a gente vai discutir as questões políticas no fórum, vamos organizar os encontros maiores, né, porque nós fazemos 4 encontros grandes com todas as entidades que a gente cadastrou, né? Então, esse grupo menor se dividiu em subcomissões, então tem uma subcomissão de comunicação, uma subcomissão de financiamento e uma subcomissão que vai discutir o vínculo dessas entidades com a política de assistência social. E aí essa comissão também, ela participa representando o fórum em vários eventos em Belo Horizonte e principalmente em reuniões reivindicatórias junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, tem funcionado ativamente o fórum. E os encontros, eles acontecem, você falou que existem 4 encontros grandes, né? Isso, são 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. E aí, quem participa desses encontros? As próprias entidades? Isso, aí o que a gente faz? A PUC montou uma estrutura na Pró-Reitoria de Extensão, né, através de um projeto que chama Assessoria ao Fórum de Entidades, e aí com extensionistas a gente faz toda a mobilização dessas entidades, né? Muitas vezes as meninas ligam, né, as extensionistas ligam para as entidades, a gente montou uma rede de WhatsApp, a gente tem o Facebook do fórum e aí a gente faz toda essa mobilização para a participação dessas entidades nesses eventos que a gente vai fazer. Lembrando que esses eventos, eles nascem do encontro, né? Então a gente ouve as instituições, o que é que vocês querem discutir? Aí elas dizem, nós queremos
orientações sobre a nova legislação da política de assistência. Aí o próximo encontro a gente vai atrás de pessoas especialistas naquela área para falar para as entidades. Uhum. E, professor, o fórum foi criado em 2013. Isso. Quais são as consequências, né, desse fórum? Quais são os resultados que vocês percebem com a criação desse fórum? Eu estou vendo tanta coisa importante. A primeira delas, eu acho que também foi um resultado que a gente não previa, que é a troca solidária entre essas entidades. Nós estamos agora, dentro da comissão, pensando um sistema na internet de câmbio solidário. Então, as entidades poderem trocar entre elas serviços, recursos, né, equipamentos, né, porque muitas vezes essas entidades não têm o apoio do poder público. Então, a gente chegou na conclusão que a gente mesmo pode se ajudar. Né? Então, às vezes, uma entidade precisa ali de um assistente social 2 vezes na semana para poder fazer um mutirão de cadastro. Outra entidade pode ceder esse profissional. Né? Já teve instituições assim, que tinha um parquinho parado e aí outra instituição precisava. Então, a gente está fazendo o encontro das entidades para essas trocas solidárias, né, em vários termos. Uhum. Atualmente, quantas entidades são vinculadas ao fórum? Atualmente são 340 entidades. Né? No diagnóstico nós achamos 600, só que depois com a mudança da lei, aquelas entidades que eram ligadas à educação saíram da esfera somente da assistência social. E no fórum a gente trabalha só com entidades de assistência social. Então aí o número abaixou por conta da alteração da legislação. Uhum. Então hoje nós temos 340 entidades ligadas ao fórum participando e já preparando agora para o mês de julho para a conferência municipal, que aí com certeza o fórum vai ter toda a força nesse fórum para reivindicar melhorias, né, das entidades e também a nossa participação mais ativa aí na política municipal. E quais são os desafios dessas entidades, né, que vocês percebem hoje? É o financiamento, né, o apoio público? Tem vários problemas, né? Então, assim, as entidades, algumas têm problema real de financiamento, né? Outras têm problemas de capacitação da própria equipe, né, por trabalhar no terceiro setor, então uma capacitação mais específica de gestão de entidades do terceiro setor. Tem algumas questões também com o voluntariado, né? A gente sabe que o voluntário hoje nas entidades ele é muito importante, mas o voluntariado é assim, muitas vezes você não pode contar, tem uma rotatividade alta, então elas também reclamam um pouco dessa estrutura de voluntariado. Eu acho que o principal são os baixos salários, né, Bruna? É o baixo salário que se paga hoje nas entidades sociais, porque as entidades sociais muitas vezes vivem de doações, né? E aí conta, então, ou com voluntariado ou pagando salários baixos, né? E aí a rotatividade de profissionais é grande, né? Porque aí você tem um profissional que fica ali um tempo, mas, né, se ele conseguir uma coisa, né, um valor de salário maior, ele acaba saindo da entidade. Uhum. Então, basicamente, são essas questões. E aí, o que está colocado hoje na legislação também, uma preocupação para as entidades, que é a contabilidade da entidade e assessoria jurídica. Então, hoje, na política de assistência social, uma entidade não pode trabalhar mais sem ter um bom advogado e um bom assessor na contabilidade. E, professora, qual que é o papel da extensão, né, da PUC Minas nesse fórum? A PUC tem a sua expertise, que é a área da educação e da formação, né? Então, assim, no que tange a questão da capacitação solicitada pelas entidades, nós já fizemos várias, né? Então, essa questão mesmo da assessoria jurídica, da contabilidade, né? Os cursos de contabilidade e de direito têm nos ajudado no fórum. Orientações fiscais, né? O curso de economia, de administração também tem ajudado. E outros cursos que a gente tem feito, o serviço social, a psicologia tem participado, né? Então, eles vão pedindo as temáticas e a gente vai, através da extensão, agregando e articulando os cursos para ajudar as entidades. Tem sido bem interessante. E como que esse diálogo, né, com as entidades favorece, né, a formação dos alunos, a equipe mesmo da PUC Minas? Então, o encontro do aluno com a realidade é sempre muito interessante, né? Porque o aluno acaba levando, né, lá para fora da universidade tudo aquilo que ele está aprendendo. E aí é muito interessante porque a gente escuta o aluno dizendo assim, olha, mas eu estou aprendendo mais do que eu fui ensinar,
né? Então, eu acho que essa troca de saberes, né, ela é muito importante. E esse impacto que o aluno também tem da realidade, isso é muito importante para a formação dele, porque um dos pilares importantes da extensão é a gente formar profissionais aqui na universidade que sejam mais sensíveis para as questões sociais, né? Então, a gente acredita que esse trabalho, esse encontro do estudante, né, com a realidade das entidades, entendendo a gestão dessas entidades, os problemas que elas enfrentam, né, e aí como a legislação às vezes é dura e não atende quem mais precisa. Então, se o aluno tem esse olhar, sem dúvida, para a formação profissional dele é enriquecedor. Uhum. E, professora, qual a previsão do próximo encontro com todas as entidades? Então, nós vamos encontrar agora no dia 30 de maio, e aí vem um especialista para falar de uma lei que caiu agora, né, e que, em termos, foi bom para as entidades, que é sobre a isenção tributária. Né? Então, a gente tinha uma dificuldade com as entidades, assim, que elas teriam isenção de alguns impostos se ela tivesse o certificado de entidade beneficente de assistência social dada pelo Conselho Nacional. E aí, algumas entidades entraram na justiça e conseguiram, dizendo assim, olha, essa lei, ela está acima, ela está querendo passar por cima da Constituição. Né? Então, aí o Supremo Tribunal deu o parecer favorável às entidades, e aí as entidades agora, se quiserem, podem pedir isenção de vários impostos. Então, vem um especialista no dia 30 de maio falar sobre esse tema que é importante para nós. Uhum. E para as entidades que ainda não participam do fórum e que têm interesse? Pode entrar em contato com vocês? Como que faz? Sim, aí nós estamos fazendo assim. A gente agora vai atrás de algumas entidades que não estão participando. Então, quem estiver ouvindo a gente e ainda não recebeu a nossa ligação, a gente vai receber uma visita nossa, né? Mas as entidades que quiserem participar podem entrar em contato com a gente no 3319-4977, que é o nosso telefone, né? Funciona, porque o fórum está ligado à coordenação de programas e projetos, né? Ou então projetos@pucminas.br. Que aí vocês entram em contato. Isso. Tem algum pré-requisito? Não, nenhum pré-requisito, porque a ideia é a gente não excluir nenhuma entidade. Professora, bom trabalho para vocês. Muito obrigada Obrigada pela presença. Tá, joia. Obrigada a vocês. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro. pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!